Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre se dirige aos humildes, cuida dos que sofrem e protege os que estão em perigo. Ele o faz isto porque é o bom pastor. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículo 25, nós encontramos esta afirmação: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Esta palavra do Evangelho se cumpriu em Portugal, em Fátima, no ano de 1917. Porque ali a Theotokos, a mãe de Deus e nossa, a mãe de Jesus Cristo, aparece na cova da Iria, que fica na cidade hoje de Fátima, antigamente em Ajustrel, as 3 pastorinhas. Lúcia dos Santos, 10 anos de idade, que via, ouvia e falava com Nossa Senhora. Francisco, primo de Lúcia, Francisco Marto, 9 anos de idade, que apenas via a Virgem Bendita. E Jacinta Marto, 7 anos de idade, irmã de Francisco, que via e ouvia a Senhora. Os 3 eram analfabetos, crianças muito simples, que Deus preparou para serem os mensageiros de Nossa Senhora com a aparição do anjo no ano anterior. Porque em 1916, na Loca do Cabeço, uma gruta, o anjo aparece aos 3, enquanto eles rezavam. Depois, lá no poço, na casa de Lúcia, o anjo aparece pela 2ª vez. E numa 3ª vez, o anjo aparece aos 3 pastorinhos, de novo na Loca do Cabeço. E quem era esse anjo? Ele é conhecido como Anjo da Paz, ou Anjo de Portugal. E o que ele veio fazer? Veio preparar essas 3 crianças para o encontro com a Mãe de Deus. Para a gente entender o significado das aparições de Fátima, é preciso a gente colocar Nossa Senhora no sentido que a Lumen Gentium, Constituição do Vaticano II, põe Nossa Senhora como modelo da Igreja e como mãe da Igreja. Vejam bem, a missão de Nossa Senhora, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte era ser mãe de Jesus Cristo. Ela já cumpriu esta parte. Por quê? Do dia do anúncio do anjo Gabriel a ela em Nazaré da Galileia, ela assumiu o seu filho e cuidou de Jesus em todos os aspectos, até no momento em que Jesus morria no Calvário, no alto da cruz. De Nazaré da Galileia ao Calvário, no alto da cruz, na cidade de Jerusalém,
ela nunca deixou de estar ao lado de Jesus, no silêncio, mas cuidando do seu filho, cumprindo a missão de mãe do Filho de Deus que ela havia aceitado da Santíssima Trindade. A segunda parte da missão de Maria é ser mãe daqueles que foram redimidos pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a humanidade. E esta parte da missão, ela continua cumprindo. Ela recebe esta missão no alto da cruz, como nós ouvimos no Evangelho, e continua cumprindo esta missão, cuidando de nós. E muitas vezes as suas aparições são para alertar, ensinar, para despertar novamente o dom da fé e da confiança no seu Filho Jesus, como ela o fez em Caná da Galileia. Fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora aparece aos 3 pastorinhos. E a sua mensagem, qual foi? Primeiro, ela pede que rezem o terço todos os dias, pela paz do mundo e pelo fim da guerra. Insistiu na devoção do terço cotidiano. E Nossa Senhora disse que estaria intercedendo com todos aqueles que rezassem o terço. Uma das experiências mais bonitas que eu tive na minha vida foi há 3 anos passados, quando fui com um grupo de peregrinos, juntamente com o nosso arcebispo Dom Maurício, a Fátima, Portugal. E lá, na Capelinha das Aparições, na Praça do Santuário, participei do terço, que eles chamam de terço internacional, rezado nas mais variadas línguas. Que coisa bela! Gente do mundo inteiro, parecia uma Babel. Várias línguas, algumas completamente desconhecidas para nós. E todos unidos por uma única fé, todos unidos pelo amor à Virgem Maria, todos cumprindo o pedido da Virgem, rezando devotamente o terço. Que coisa maravilhosa! Ouvir toda aquela multidão, cada um na sua língua, cada um com a sua fé, cada um com o seu propósito e com o seu pedido, aos pés da Virgem Maria, da sua imagem de Fátima, rezando a Deus nosso Pai. Que experiência única, que experiência bela. E ali a gente compreende e podemos resumir a mensagem de Fátima em 3 palavras: arrependimento dos pecados. Porque o mal do pecado tem uma consequência: a separação de Deus, o mergulho no ódio e na solidão absoluta, que nós chamamos de inferno. A visão do inferno que Maria Santíssima permitiu às crianças mostra bem o que será daqueles que se separarem eternamente de Deus por recusarem fazer a sua vontade. Deus não manda ninguém para o inferno. Nós iremos para lá se não aceitarmos a vontade de Deus. Se nos enchermos de orgulho e fizermos a nossa vontade e não a vontade de Deus. A segunda palavra que resume a mensagem de Fátima é conversão, mudança de vida. Mudança de vida. Conversão. Conversão que se realiza pela força da oração e pela força da penitência, do jejum. Nós precisamos entender isto. Se nós rezarmos e rezarmos com fé, não há nada
que nós não conseguimos de Deus. Não podemos nos esquecer que Deus é o Deus do impossível, que nos ama com amor infinito de Pai e que deseja ardentemente um gesto único de arrependimento da nossa parte para nos retirar dos braços da morte e nos introduzir na posse da vida perfeita. Começando com a graça de habitar o nosso coração, para que nós um dia possamos habitar o mistério da Santíssima Trindade no amor perfeito que nós chamamos de céu. Meus irmãos e minhas irmãs, a terceira palavra, a primeira arrependimento, a segunda conversão, a terceira palavra, oração. Oração que deve nos levar a conversar com Deus com uma intimidade de filho para pai, porque Deus nos trata de pai para filho. Não precisamos ter medo de Deus, sentarmos no colo de Deus, conversarmos com Deus com toda a confiança, falarmos com Ele que o amamos, que esperamos forças dEle para fazermos a sua vontade, e um dia, como o filho pródigo, possamos estar dentro do abraço do Pai, que nós chamamos de céu. Meus irmãos e minhas irmãs, nesses tempos difíceis de pandemia, muita gente usa da mensagem de Fátima para pregar catástrofes, pôr medo nas pessoas, dizer que tudo está acontecendo por causa de pecado, por causa disso, por causa daquilo. Olha, eu até acredito que com esta pandemia, Deus quer ensinar para nós sim algumas coisas, mas não por castigo. A primeira grande lição que Deus nos dá com esta pandemia é dizer para nós como é frágil a vida, e sem Ele a vida não vale nada. Estamos de pé e daqui a pouco podemos estar doentes ou mortos. A única certeza que nós temos é que se amarmos a Deus, venceremos a morte, o sofrimento, a dor, como Cristo venceu, participando da sua ressurreição. A segunda lição que nós temos é que Deus cuida de nós como Pai. No meio de todo esse sofrimento, no meio de toda essa dor, no meio de toda essa confusão, Ele está nos assistindo. Assistindo a todos aqueles que sofrem. Ele está nos carregando nos seus ombros, cuidando de nós pessoalmente. Não podemos nos esquecer disso nunca. E terceira lição, um dia iremos triunfar no céu. Basta para isso amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a lição de Nossa Senhora. Ela veio em Fátima, chamou os pequeninos, Lúcia, Francisco e Jacinto, humildes, e lhes comunicou uma mensagem que se baseava nisto: oração, conversão, penitência. E o resultado da oração, da conversão e da penitência, todos nós estaremos aptos, se fizermos o que Nossa Senhora mandou em Fátima, para vermos Deus face a face. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, se nós quisermos fazer uma comparação, nós estamos como que caminhando entre o chiqueiro e a casa do Pai, como o filho pródigo. Mas podemos caminhar com confiança, podemos caminhar com toda a certeza de que no fim da nossa caminhada está o Pai de braços abertos, para nos abraçar, para nos envolver com seu amor, para nos devolver a vida e para nos abrigar de toda dor, de todo sofrimento e de toda morte.